a jornada de Cristo no inferno, da crucificação à ressurreição, a história da descida de Jesus ao inferno, após sua crucificação, é um tema fascinante e rico na tradição cristã, embora não seja destrarrado com minúcias nos evangelhos canônicos. Vamos correr essa jornada, desde o momento da morte de Cristo até o seu glorioso retorno do mundo dos mortos, integrando os relacionamentos bíblicos com elementos das negociações mais antigas e populares, sem buscar clareza para que todos pudessem comprar. E a crucificação e morte de Cristo, tudo venha naquela sexta-feira santa, em Jerusalém. Jesus, condenado por blasfêmia diante do Sinédrio e por instigação contra o Império Romano diante de Pilatos, foi flagelado cruelmente e carregou uma pesada cruz pelo caminho do Calvário. Lá, foi pregado nas madeiras da cruz entre dois ladrões. Durante horas ele agonizou, sofrendo fisicamente e espiritualmente, clamando aos céus: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 2:7-46 às 3 da tarde. Após dizer: está consumado. João 19:30 e oferecer uma última gota de vinho, Jesus expirou. Um soldado romano confirmou sua morte cravando uma lança em seu lado, do qual brotou sangue e água. João 19:34. Seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, um disco secreto, e sepultado em um túmulo novo. Seguido por Nicodemos, outro seguidor de Jesus, Mateus 27:57-60. 2. O sepulcro selado e a vigília. Os sacerdotes judeus e os lícitos religiosos temem que os discípulos roubassem o corpo e propagassem a mentira da ressurreição. Pedem a Pilatos que selasse o túmulo com o selo imperial e colocasse guardas romanos para vigiá-lo. Mateus 27:62-66. Assim, o corpo de Jesus ficou sob forte guarda, esperando o terceiro dia. 3:3. A descida ao inferno. O que diz a Bíblia? Enquanto seu corpo jazia no túmulo, a alma de Jesus, separada do corpo como ocorre com todos os humanos, após a morte. Eclesiastes 12:7. Lucas 23:43. Realizou uma jornada extraordinária. Os textos bíblicos são breves, mas significativos. 1 Pedro 3:18-20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. E não qual, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, enviado mortificado na carne, mas vivificado no Espírito, e não qual também dentro, pregou aos espíritos que estavam presos. Este versículo indica que, após sua morte física, Jesus foi em seu estado espiritual e pregou aos espíritos que estavam presos. Quem foram esses espíritos? A tradição interpretou como justos do Antigo Testamento, que, antes da vinda de Cristo, aguardavam, na abraço de Abraão. Lucas 16:22-23, ou em algum lugar de esperança, incapacites de entrar no céu pleno, devido à fala do sacrifício redentor. Efésios 4:8-10. Por isso digo: subiu ao alto, levando cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Mas o que subiu, que é além de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ele mesmo, pois, que descendeu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir. Esta passagem lógica, citação de Salmo 6, las 8 e 18, mostra que a ascensão de Cristo está ligada à sua decisão anterior. Ele descendeu primeiro para libertar os cativos, os justos do Antigo Testamento, e então subiu, levando-os consigo para o céu. Atos 2:31. Viu-se pela prévia do profeta Davi dizendo: não deixeis a tua alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O citação de Salmo 16:10. Pedro, no dia de Pentecostes, explica que Davi profetizou sobre a ressurreição de Cristo, indicando que seu corpo não seria deixado na sepultura e que ele não experimentaria a decomposição. Isso pressiona que algo marcou com sua alma, Spirit, durante o período entre a morte e a ressurreição. Esses textos bíblicos estão em fase de Cristo ao reino dos mortos, mas não aparecem visualmente o local ou as interações técnicas.
foi a rica tradição cristã primitiva, especialmente registrada em escritos apócrifos, como o Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, que desenvolveu a narrativa mais detalhada e dramática. 4. A narrativa tradicional, no inferno com Adão e os justos. Segundo a tradição expressa no Evangelho de Nicodemos e outras fontes após sua morte, a alma de Jesus, cheia do Espírito Santo, penetrou nas profundas do Hades, o reino dos mortos, frequentando associado ao inferno como local de esperança, não necessitando de tormento eterno para todos. Lá, ele encontrou as patriarcas e profetas do Antigo Testamento, que estavam em um lugar de luz e paz relativa, mas ainda aguardando a redenção prometida. Ao chegar, uma grande barreira de luz se abriu diante de Jesus, permitindo-lhe entrar no reino dos mortos. Ele foi recebido com reverência pelos anjos, que ali guardavam os justos. Então, ele procurou por Adão, o primeiro homem, cuja queda no Éden havia trazido a morte e a condenação sobre toda a humanidade. A encontro com Adão, Jesus encontrou Adão, que estava cercado por uma nuvem de trevas, simbolizando o peso de seus pecados e a separação de Deus. Ao ver Jesus, Adão reconheceu imediatamente como o Messias prometido, o Filho de Deus e o Redentor. Ó Adão, não temas, vim para te salvar. Levanta-te do túmulo. Adão, cheio de alegria e arrependimento, respondeu: quando vi tua luz brilhando no horizonte, sabia que eras tu, meu filho, que havias vindo para me libertar da minha prisão secular. Jesus então tocou em Adão, e as correntes que o prendiam caíram. Uma luz radiante envolveu Adão, purificando-o de todo o peso do pecado original. Adão ficou livre. A pergunta sobre o gigante. É aqui que entra a parte da história mencionada na pergunta. Segundo a tradição, enquanto Jesus estava no meio dos justos, libertando um grupo de anjos, trouxe um gigantesco prisioneiro. Era um ser de força sobre-humana, que teria vivido na época pré-diluviana ou pós-diluviana, conhecido por sua maldade e violência. Alguns nomes associados a esta figura na tradição judaico-cristã incluem Ag, rei de Bazã, Deuteronômio 3:11, Nimrod, Gênesis 10, 8-10, ou outros filhos dos anjos, Gênesis 6, 1-4, seres híbridos tidos como responsáveis por grandes machos. Os anjos perguntaram a Jesus: Senhor, quem é este gigante que estamos trazendo? Jesus, olhando para o prisioneiro, respondeu com autoria: este é Adão. Houve um momento de confusão. Como poderia ser gigante Adão, o primeiro pai da humanidade, conhecendo por sua forma humana? Jesus explicou: sim, este é Adão, mas esta é uma forma que Satanás lhe mostrou quando o tentou no Éden. Quando ele caiu, Satanás tomou esta aparência terrível para enganá-lo e dominá-lo. Esta é uma imagem distorcida que o pecado fez de Adão. Agora, venham, libertemo-lo de sua forma corrupta e restauremo-lo à sua verdadeira imagem. Com essas palavras, Jesus tocou novamente no gigante. Instantaneamente, a forma monstruosa desfazia-se, e Adão apareceu em sua forma humana original, agora completamente purificada e restaurada. A multidão dos justos exultava, vendo a maravilha da redenção. Vê, a libertação dos justos e a vitória sobre o inferno após libertar Adão e explicar a natureza do gigante. Jesus continuou sua missão no Hades. Ele chamou por todos os justos que ali estavam: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, David, Elias, João Batista e muitos outros projetos e santos do Antigo Testamento. Cada um era tocado por Jesus, libertado de suas prisões espirituais e iluminado pela sua presença. Venham, todos os que estão em cadeias, porque hoje se cumpriu em vocês a Escritura, dizendo: abriste as portas eternas, e entrará o Rei da Glória. O próprio Satanás, o príncipe do Hades, assistia horrorizada. Tentou resistir, mas foi derrotado pela autoridade divina de Jesus. As portas do Hades se abriram diante dele, e uma procissão triunfal se formou. Jesus à frente, seguido por Adão, Eva libertada posteriormente, os patriarcas,
profetas e todos os justos, enquanto Satanás e seus demônios fugiam em pânico. Vi o retorno ao túmulo e a ressurreição gloriosa após libertar os justos. Jesus não permaneceu no Hades. Sua missão de redenção estava completa. Ele voltou ao seu corpo no túmulo, que permaneceu intacto e sem pecados de decomposição, como previsto em Atos 2:31. No amanhecer do terceiro dia, um terremoto sacudiu Jerusalém. Um anjo desceu do céu, moveu uma enorme pedra que selava o túmulo e sentou-se nela. Mateus 28:2. Os guardas romanos, assustados, caíram como mortos. Quando os discos e mulheres chegaram ao túmulo, encontraram-no vazio. O anjo anunciou: Não temais, sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28:5-6. Enquanto isso, Jesus, em sua nova existência gloriosa, apareceu primeiro a Maria Madalena, que inicialmente não o reconheceu. João 20:11-18. Depois apareceu a outras mulheres, aos discípulos em Emaús. Lucas 24:13-35. E finalmente, a todos os 11 apóstolos, mostrando-lhes suas mãos e lado, provando que era realmente ele vivo e ressuscitado. João 20:19-29. Mateus 28:16-27. Significado teológico da descida ao inferno. Esta jornada de Cristo ao inferno possui um profundo significado teológico, triunfo sobre a morte e o pecado. Jesus não apenas morreu, mas entrou no reino da morte e a derrotou de dentro. Ele provou que a morte não tem poder final sobre os que não creem. 1 Coríntios 15:55-57. Libertação dos justos. Os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, que aguardavam a redenção, foram libertados por Cristo e conduzidos ao céu. Hebreu 11:39-40. Efésios 4:8-10. Eles não foram salvos pelas próprias obras, mas pela fé no Messias que viria. Anulação do poder de Satanás. Ao entrar no território de Satanás e sair vitorioso, Jesus anulou o poder da morte. Hebreu 2:14. E demonstrou sua supremacia sobre todo o mal. Garantia da nossa ressurreição. Se Cristo, o primogênio dentre os mortos, Colossenses 1:18, ressuscitou e nos libertou dos laços da morte, temos certeza de que também nós cremos nele, seremos ressuscitados para a vida eterna. Romanos 8:11. 1 Thessalonicenses 4:14. A história da descida de Cristo ao inferno, embora enriquecida pela tradição, centra-se no evento central da fé cristã, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi ao mundo para salvar os pecadores, começou a morrer em nosso nome. Entrou no reino da morte para libertar os justos que o antecederam e ressuscitaram gloriosamente, inaugurando uma final de vitória. Sobre o pecado, a morte e o diabo, a pergunta sobre o gigante, respondida por Jesus como mando Adão em sua forma distorcida pelo pecado, é uma poderosa metáfora da transformação que a redenção operou. Adão, o primeiro homem caído, foi restaurado à sua dignidade original, através do sacrifício de Cristo. Todos os que estão em Cristo são novas criaturas. A velha pessoa passa, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5:17. Esta jornada de Cristo do Calvário ao Hades e de volta à vida é a essência do Evangelho, menos a boa notícia de que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquilo que nem cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16.